Portugal começou por ser um pequeno condado na extremidade norte do país. Esse é o território originário e é o território onde a língua portuguesa foi fabricada. Não só no condado portucalense, mas também mais a norte, na Galiza. À medida que o Reino de Portugal foi construído através de um avanço para sul, até onde o mar permitiu, a língua construída no norte foi acompanhando para sul, levada na boca das pessoas. Encontrou uma população que falava árabe e que deixou de falar árabe e aprendeu, não de um dia para o outro, mas aos bocadinhos, passou a falar português. O árabe deu à língua portuguesa relativamente poucas palavras, 500 palavras mais ou menos, o que não é muito. Em 200 ou 300 mil não é quase nada, mas são quase todas elas palavras de uso cotidiano: álcool, algodão, alface, açúcar. Palavras, por exemplo, como algodão, têm uma particularidade que é esta. Algodão, em espanhol também é algodón, mas em francês é coton. Em inglês também é cotton, que é a palavra francesa. Em italiano é cotone. Qual é a diferença que há entre estas palavras todas? É que as da Península Ibérica têm um al no princípio. Algodão. Algodón. E as outras são coton, mas não têm esse al. Esse al é o pronome que precede as palavras em árabe. E as outras línguas que têm palavras árabes não têm o artigo. Portugal começou a ser várias coisas. O reino, com a sua vida própria, que veio até hoje, mas também várias unidades políticas que começaram por ser colónias, umas falando português, o seu português, caso do Brasil, em que o português se casou com a língua dos índios, com o tupi-guarani e com as línguas africanas, para dar produtos novos. Outros lugares em África, o português juntou-se a línguas africanas para dar crioulos, não uma língua nacional portuguesa como no Brasil, mas crioulos. Portugal e Brasil, quanto à língua, são dois herdeiros de uma herança comum e cada um geriu essa herança de modo independente. Uma palavra que eu digo, necessário, e agora vou dizer devagarinho, necessário. Mas um português diz necessário. Porquê? Porque o português comeu uma série de vogais nesta palavra. Há palavras trazidas do árabe, palavras de línguas índias, mas talvez mais significativo do que isso sejam as palavras que pertenceram a línguas que foram faladas na Península Ibérica, que não vieram de fora, foram faladas antes da Península Ibérica ter sido integrada no Império Romano. Sabemos muito pouco acerca dessas línguas, mas algumas palavras nós temos daí. É a palavra cama, que é uma palavra que sabemos, temos testemunhos, de que era usada na Península pelos povos que cá estavam
para designar um leito feito com ervas ou com ramos de árvores em que as pessoas dormiam no campo, ou os animais dormiam no campo, e que se opunha ao leito romano, que era aquele objeto muito bem organizado, onde os romanos comiam, dormiam, etc. Cama. Se trata de uma palavra que já estava na Península Ibérica antes dela ter sido romanizada e muito antes de o português ter sido inventado. Portanto, é uma palavra da língua, mas muito mais antiga que a própria língua.